O pai disse para sua filha: "Você nunca deveria ter nascido." Ela chorou. "Veja o que Caramelo fez." O pai disse para sua filha, em plena festa da vila, na frente de todo mundo: "Você nunca deveria ter nascido." Ela engoliu o choro, tentando manter a postura, mas não conseguiu. Virou-se e correu, se escondendo atrás da igrejinha. Ninguém foi atrás. Ninguém, exceto Caramelo. Caramelo é um vira-lata conhecido na vila. Anda livre pelas ruas de barro, aparece em todo evento, some por dias e sempre volta com alguma novidade. Mas, naquele dia, ele não estava brincando. Ele viu a menina encolhida, os olhos cheios d'água, e decidiu que algo precisava mudar. A partir dali, a vida daquela menina, rejeitada pelo próprio pai, começou a tomar um rumo que ninguém poderia prever. Se você quer saber como um cachorro de patas tortas e olhar doce se tornou o elo entre uma filha ferida e uma comunidade inteira, já curta esse vídeo, comenta aqui de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder o restante dessa história que vai mexer com seu coração. Porque às vezes, quem muda tudo é quem a gente menos espera. O sol começava a baixar no céu quando a vila de São Roque se cobriu de bandeirolas coloridas e cheiro de milho assado. Era dia da tradicional festa do milho, o evento mais esperado do ano naquela comunidade ribeirinha do interior do Nordeste. Tudo acontecia na pracinha em frente à igreja, barraquinhas decoradas, fogueira já armada, crianças correndo com chapéus de palha, adultos disputando quem fazia o melhor cuscuz, e a banda de sanfona afinando os últimos acordes. E lá estava ele, Caramelo, o vira-lata mais famoso da vila, deitado sob a sombra de uma barraca de cocada. De pelagem dourada, orelha caída de um lado e patas ligeiramente tortas, era conhecido por todos. Às vezes, parecia entender mais do que muito cristão da vila. Observava tudo com seus olhos atentos e serenos, mas naquela tarde, havia algo que incomodava seu faro. No meio da movimentação, uma cena inesperada congelou o ar. Na frente da igreja, diante de vizinhos, conhecidos e curiosos, um homem alto, de feições duras e olhar contido, olhou diretamente para sua filha e, com a voz firme, soltou: "Você nunca deveria ter nascido." A praça silenciou. Nem o sanfoneiro ousou tocar mais uma nota. O vento pareceu parar. A menina, de uns 14 anos, cabelos longos presos num laço florido e vestido com remendo bordado, ficou imóvel. Tentou sorrir como quem disfarça, mas os olhos já marejavam. Respirou fundo, segurou o choro como quem segura um grito, e saiu andando. Não correu. Andou devagar, sem olhar para ninguém. Desapareceu atrás da igreja, entre a capela e o velho poço que ninguém mais usava. E foi aí que Caramelo se levantou. Sem ninguém perceber, abanou o rabo uma vez, espreguiçou-se e caminhou em direção oposta à da fogueira, seguindo o cheiro salgado do choro escondido. Atrás da igreja, sentada em um degrau de pedra coberto por musgo, a menina estava com a cabeça entre os joelhos, tentando se esconder de um mundo que a fazia sentir que nunca deveria ter vindo ao mundo. Lágrimas corriam silenciosas, sem soluços, apenas o som da respiração falha. Caramelo chegou com a leveza de quem já fez isso muitas vezes. Cheirou a beirada do vestido dela, depois se encostou com o corpo inteiro, deitando ao seu lado. Não latiu, não pulou, não fez festa. Apenas ficou. E a menina, surpresa, ergueu os olhos lentamente. "Você veio?" A pergunta saiu baixa, quase inaudível. Caramelo apenas a encarou com aquele olhar morno, carregado de empatia que só um cachorro de rua é capaz de oferecer. Ela levou a mão até o focinho dele, acariciando devagar. "Pelo menos você não me odeia." Na vila, ninguém ousava comentar a cena. A vergonha estava no ar. Sabiam que o pai dela sempre foi seco, duro, mas jamais esperavam por uma frase daquelas, ainda mais dita em público. Alguns diziam que ele era assim desde que a mulher fora embora. Outros culpavam o passado, os problemas com a política local, os segredos que ninguém tinha coragem de mencionar. Enquanto isso, atrás da igreja, Caramelo lambia a mão da menina com delicadeza. E foi ali que tudo começou a mudar. Não com palavras, nem com gestos grandiosos, mas com a presença silenciosa de um cão que parecia entender a dor dos humanos.
Naquela noite, ela não voltou para o centro da festa. Ficou ali, com Caramelo, ouvindo os fogos à distância, o som da sanfona recomeçando aos poucos, e o cheiro de pamonha invadindo o ar úmido da beira do rio. Sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que não estava completamente sozinha. No dia seguinte, acordou com Caramelo deitado em cima dos pés, como um cobertor quente. O sol já batia forte, e ela ouviu os sinos da igreja anunciando a missa de domingo. Levantou-se, ajeitou o vestido e se despediu do cão com um carinho na cabeça. Vou obrigada, viu? Caramelo não a seguiu naquele momento. Foi em direção ao mercado, onde sabia que Dona Cida deixava sempre um osso atrás do balcão. Mas, a partir daquele dia, passou a ficar mais próximo da menina. Onde ela ia, ele ia também. E a vila começou a notar. Alguns diziam: olha lá, o Caramelo agora tem dona. Outros riam: daquele cachorro é mais esperto que gente, viu? Mas a menina sabia que não se tratava de ter dono. Era outra coisa. Era um companheirismo que não exigia explicações. Na semana que se seguiu, algo curioso aconteceu. A menina, que até então não falava muito com ninguém além do necessário, começou a passar mais tempo na biblioteca comunitária. Sentava em um canto com Caramelo aos pés, e lia livros em voz baixa, como se lesse para ele. Esse aqui é de aventura, Caramelo. Tem um menino que viaja de barco pelo mundo todo. Dizia, virando as páginas. À medida que os dias passavam, a presença de Caramelo a impulsionava para fora de si. Ela começou a ajudar Dona Cida na venda, ensinando os netos da senhora a lerem melhor os rótulos das embalagens. Passou a cuidar da pequena horta ao lado da escola. E todos notavam como ela se transformava, devagarinho, de menina apagada em jovem vibrante. Mas o pai, ele continuava o mesmo. Não a olhava nos olhos. Mal respondia quando ela falava. Às vezes parecia prestes a dizer algo, mas travava. E a menina, apesar das mudanças, ainda carregava aquela frase como um peso nos ombros. Certa tarde, ao regar a horta, ela encontrou um pano velho debaixo de uma pedra. Era uma tira bordada, com seu nome costurado em letras tortas, com linha vermelha. Isso era da minha mãe. Caramelo latiu uma vez, como se confirmasse. E naquele momento, a menina sentiu que havia mais naquela história do que o pai deixava transparecer. Ela guardou o pano, dobrou com cuidado, e decidiu que procuraria respostas. Não por ele, mas por si mesma. E Caramelo, como sempre, estaria ao seu lado. No fundo de uma gaveta que nunca mais fora aberta desde que a mãe partiu, existiam lembranças que se escondiam como poeira debaixo do tapete. A vila de São Roque tinha dessas coisas, uns segredos pequenos demais para serem crime, mas grandes o suficiente para ferir corações inteiros por gerações. A menina sentia isso no ar desde que encontrara o pequeno pano bordado com seu nome. A linha vermelha estava desbotada, mas firme. Ela se lembrava vagamente de costurar ao lado da mãe, mesmo que ainda fosse pequena. Demais para fazer as letras direito. Era uma memória fragmentada, mas forte, e como o cheiro de roupa guardada por muito tempo, esquecida, mas viva. Naquela tarde, após recolher a tira de tecido da terra, ela foi direto para a casa de Dona Zefinha, a costureira mais antiga da vila. Caramelo a acompanhava com sua típica passada ritmada, parando vez ou outra para cheirar uma moita, tomar água da calçada ou receber um cafuné dos vizinhos. Dona Zefinha, disse a menina, mostrando o bordado, a senhora reconhece esse ponto? A mulher, que já passava dos 80, puxou os óculos pendurados no pescoço e examinou o tecido com a concentração de quem lê um testamento. Isso aqui é ponto atrás misturado com ponto corrente. Quem bordava assim era sua mãe. Misturava porque nunca teve paciência para aprender direito, mas fazia com carinho. Era o jeito dela. O coração da menina acelerou. Ela nunca ouvirá ninguém falar assim da mãe. A lembrança do rosto dela era difusa, coberta por um véu de silêncio que o pai nunca teve coragem de rasgar. E agora, ali estava ela, presente naquele pedaço de pano. A senhora sabe onde ela guardava essas coisas? Dona Zefinha suspirou. Olhou para Caramelo,
como se ele também merecesse a resposta. Ela deu muita coisa para sua madrinha antes de ir embora, disse, como quem entrega um segredo que ficou guardado por tempo demais. Só que ninguém fala muito da sua madrinha, né? Eu nem sabia que tinha uma madrinha. Pois tem. E mora ali na curva do rio, sozinha. Vive com os passarinhos, diz que prefere bicho a gente. Desde que se desentendeu com seu pai, nunca mais apareceu em festa nenhuma. Mas ela gosta de costura. Vai que... A menina agradeceu, segurando firme o tecido dobrado, e saiu com Caramelo pela trilha de terra que levava à curva do rio. O caminho era pouco usado. A vegetação era alta e o silêncio era só quebrado pelo som dos grilos, cigarras e dos passos do cão. Quando chegou à casa isolada, feita de barro com paredes coloridas por trepadeiras, bateu palmas. Ninguém respondeu. Bateu de novo. Foi Caramelo quem percebeu primeiro. Farejou o ar e seguiu em direção aos fundos da casa. Lá estava uma mulher de cabelos brancos, sentada sob um pé de jambo, cercada de gaiolas abertas e passarinhos soltos, com um bastidor de bordado no colo. Ela ergueu os olhos e sorriu, confusa. Quem é você? Me chamo, sou filha da Sônia. A mulher ficou imóvel por alguns segundos, como se as palavras tivessem caído como pedras sobre ela. Filha da Sônia? A menina assentiu, tirando o pano bordado do bolso. Encontrei isso na terra. A dona Zefinha disse que era dela. E que a senhora? A mulher pegou o tecido com mãos trêmulas. Os olhos se encheram d'água, mas ela não chorou. Sua mãe me deu isso no dia em que foi embora. Disse que você ainda ia crescer e que precisava ter algo dela para lembrar que era amada. Mas seu pai não quis deixar que eu visse você. Caramelo, que observava tudo, deitou aos pés da mulher como fizera com a menina atrás da igreja. Era o selo de confiança que ele raramente oferecia tão rápido. A senhora sorriu para ele. Parece que você tem um bom guardião. Passaram horas ali. A mulher, chamada Teresa, contou histórias da mãe da menina, como ela era alegre, teimosa, como gostava de cantar enquanto bordava, e como amava a filha com toda a força que o peito podia carregar. Falou também da briga com o pai, que achava que Sônia dava atenção demais à filha e deixava de lado os planos dele para uma vida melhor, de planos que incluíam cargos políticos, favores e amizades estratégicas. A menina descobriu mais sobre sua mãe em uma tarde do que ouvirá a vida toda. Sentiu raiva do pai. Pela primeira vez, uma raiva clara. Não apenas tristeza. Mas também sentiu uma chama acesa dentro de si e algo entre reconhecimento e coragem. Posso vir mais vezes? Perguntou. Pode. Essa casa também é sua, se quiser. E o Caramelo, pelo visto, já adotou o lugar. A menina sorriu. Nas semanas seguintes, ela passou a visitar Teresa sempre que podia. Aprendeu a bordar, a fazer chá de erva cidreira, a ouvir passarinhos e histórias que o tempo quase apagou. Caramelo fazia o trajeto decorado, sempre alerta a qualquer mudança no caminho. Enquanto isso, na vila, a menina começava a ser notada. Não como a filha do homem sisudo, mas como a jovem que ajudava na venda, ensinava os pequenos a ler e sorria para todos com uma doçura silenciosa. Alguns moradores começaram a se aproximar, curiosos com a transformação. Essa menina tem luz, viu? Dizia Dona Cida. Ela puxa a mãe, é isso. A Sônia era assim também. Completava seu Arlindo, o velho alfaiate. Mas nem todos estavam contentes. O pai dela percebia a mudança. Sentia que estava perdendo o controle. Observava de longe, sem saber como lidar com aquela filha que agora tinha voz, presença, amigos. E, pior, que frequentava a casa da mulher que ele preferia fingir que não existia. Uma tarde, ao vê-la sair novamente com Caramelo, ele gritou: vai aonde com esse cachorro sujo? Ele tá te levando pro caminho errado. Ela não respondeu. Pela primeira vez, manteve os olhos fixos nele. Não com raiva. Com firmeza. Ele me leva exatamente onde eu preciso ir. E continuou andando.
Caramelo olhou para trás, como quem encara o inimigo. E então seguiu a menina com passos decididos. Na curva do rio, a cada bordado terminado, a cada chá servido, a menina se reconstruía. Já não precisava mais das palavras do pai para saber quem era. Já não dependia da aprovação dele para entender que era querida, forte, cheia de valor. E Caramelo, com sua fidelidade silenciosa, era testemunha de cada pequena vitória. Mas o maior desafio ainda estava por vir. Na vila de São Roque, certas coisas se dizem no olhar. Outras, no silêncio. E foi no silêncio que o pai da menina começou a sentir o peso daquilo que não disse. Não era culpa se ele não gostava dessa palavra, mas havia um incômodo que vinha toda vez que via Caramelo deitado à porta, esperando a filha voltar. Não era ciúmes do cachorro. Era de algo muito mais profundo, dele sentia que, de alguma forma, estava ficando de fora da vida da filha. E isso o incomodava. Na escola, os professores falavam dela com orgulho. Na venda, era elogiada por saber fazer troco de cabeça. Até os mais velhos da vila começaram a dizer que ela parecia gente crescida, dessas que sabem escutar e falar na hora certa. E ela conseguia isso não gritando, mas fazendo. Era o tipo de presença que não precisava se impor, bastava existir. Mas dentro de casa, o ambiente era outro. O pai comia calado, saía cedo, voltava tarde. E quando estavam juntos, mal trocavam palavras. Ele percebia a distância crescendo como quem vê a maré subindo devagar, tomando tudo. Na vila, as coisas seguiam seu curso. O grupo da terceira idade voltou a se reunir na praça para costurar e conversar. As crianças começaram a frequentar mais a biblioteca, muitas vezes incentivadas pela menina, que agora organizava rodas de leitura ao lado da professora aposentada, Dona Ione. Caramelo estava sempre lá, deitado ao lado do banco onde ela lia histórias, quieto, como se absorvesse cada palavra. Foi numa dessas tardes que aconteceu algo inusitado. A menina estava lendo para as crianças um livro sobre coragem, quando Caramelo se levantou abruptamente e correu em direção ao matagal ao lado da escola. Todos olharam assustados. A menina deixou o livro cair e foi atrás. No meio do mato, encontraram um menino pequeno, de uns 5 anos, com o pé preso entre raízes. Estava sozinho, assustado, com arranhões nas pernas e chorando baixinho. Meu irmão foi embora correndo, eu fiquei preso, disse ele, entre soluços. Caramelo estava ao lado dele, lambendo o rosto do menino como quem diz, calma, já passou. A menina rapidamente soltou o pé da criança, limpou os arranhões com a água da garrafinha que sempre levava consigo e o carregou de volta para a praça, onde todos a receberam com aplausos. Mas os aplausos não foram para ela. Foram para Caramelo. Na semana seguinte, o jornal local, que só circulava na vila e em 3 povoados vizinhos, se estampava a manchete: Cachorro Caramelo salva menino perdido e vira herói em São Roque. A notícia se espalhou. Pessoas de outras comunidades começaram a visitar a vila. Não apenas por curiosidade, mas para conhecer o tal Caramelo. E, claro, a menina também. Ela começou a ser convidada para contar histórias, participar de eventos comunitários, e até gravar um vídeo para a rádio local. Com isso, a praça ganhou vida nova. Surgiu uma ideia em transformar aquele espaço num centro de convivência. A menina, junto com Dona Ione e outros moradores, propôs ao vereador local uma reforma na praça com o apoio da prefeitura. O projeto era simples, mas bonito: bancos novos, uma estante comunitária de livros, um pequeno palco para apresentações e oficinas. Mas foi aí que veio o primeiro obstáculo sério. O pai da menina, que ocupava um cargo de confiança no gabinete do prefeito, se opôs ao projeto. Isso só vai trazer confusão, aglomeração, sujeira. Essa praça sempre foi simples, e deve continuar assim. Não era apenas resistência. Havia algo pessoal ali. A menina percebeu. Era como se, de alguma forma, o pai quisesse apagar qualquer marca dela naquele lugar. Por que o senhor é contra tudo o que eu tento fazer? Perguntou certa noite, com voz trêmula. Ele não respondeu. Apenas pegou o chapéu e saiu. Caramelo,
que observava do canto da cozinha, soltou um resmungo baixo, quase um suspiro. E foi atrás dela quando ela saiu chorando. Na curva do rio, Teresa ouviu o desabafo com atenção. A cada frase, bordava mais rápido, como se quisesse costurar também a raiva da afilhada. Seu pai tem vergonha de sentir. Ele se protege com a frieza, porque tem medo de se mostrar vulnerável. Mas isso não justifica o que te disse naquele dia. A menina ficou em silêncio. E o que eu faço? Você continua sendo quem é. Isso incomoda mais do que qualquer resposta. Porque gente boa é espelho. Mostra para os outros o que eles não têm coragem de ser. Na semana seguinte, ela decidiu levar o projeto da praça à rádio. Contou sua ideia no ar, com clareza e entusiasmo. Disse que queria um lugar onde os idosos pudessem ensinar o que sabem, onde os jovens pudessem aprender a amar a própria terra, e onde as crianças tivessem voz. Falou sobre caramelo, sobre leitura, sobre comunidade. A repercussão foi imensa. Moradores se ofereceram para ajudar. Dona Cida doou latas de tinta. Seu Arlindo se comprometeu com os bancos. A professora Ione montou oficinas de leitura com voluntários. O único que se manteve calado foi o pai da menina. Mas ela não esperava mais a aprovação dele. Aprendeu, com esforço, a caminhar com os próprios pés. Mas a reviravolta mais inesperada aconteceu num domingo. Durante uma caminhada pela beira do rio, Caramelo correu até uma moita e voltou com um envelope sujo de terra na boca. Entregou à menina, como se soubesse o que havia ali. Ela abriu com cuidado. Dentro, havia cartas. Cartas escritas por sua mãe, guardadas dentro de um plástico envelhecido. Cartas endereçadas à madrinha Teresa, nunca enviadas. Em uma delas, lia-se: "Se um dia minha filha ler isso, quero que saiba que sua chegada foi o que me salvou. Nunca acredite em quem disser que você não deveria ter nascido. Você foi o que me manteve viva quando tudo ao meu redor desabava." A menina chorou. Caramelo deitou ao seu lado e lambeu sua mão. Foi naquele momento que ela entendeu e não precisava mais provar nada a ninguém. A verdade estava ali. Costurada em palavras, guardada por anos e resgatada por patas que sabiam onde pisar. Ela levou as cartas até Teresa, que as leu com o mesmo cuidado de quem manuseia relíquias. Depois, mostraram-nas ao padre da vila, que leu um trecho na missa do domingo seguinte, emocionando a comunidade. O pai da menina estava presente. Ouviu. Não disse nada. Mas, pela primeira vez, seus olhos estavam úmidos. No fim daquele dia, quando voltou para casa, encontrou um prato de comida na mesa, como sempre. Mas havia algo a mais, e sobre o prato, uma pequena tira de tecido. O pano bordado. A menina o havia deixado ali. Era um gesto. Um convite para começar de novo. Ele pegou o tecido nas mãos, com dedos trêmulos, e, pela primeira vez em muitos anos, permitiu-se sentir tudo o que guardava. Caramelo, do canto da sala, observava tudo. Silencioso. Vigilante. Na pequena sala da casa simples, o pano bordado permanecia sobre a mesa como um símbolo de tudo que ainda estava por dizer. O pai da menina olhava para ele, e com ele vinham as lembranças que ele tentava evitar, a voz da esposa pedindo mais tempo com a filha, os dias em que prometeu mudar e não mudou, os momentos em que usou o silêncio como escudo e a rigidez como defesa. Do lado de fora, o vento balançava as folhas do pé de caju. O cheiro do almoço da vizinha misturava-se com o de terra molhada. E ali, parado no tempo, o homem sabia que alguma coisa havia quebrado dentro dele, não de um jeito ruim, mas como quando uma parede racha e finalmente deixa entrar a luz. Na vila, as mudanças estavam em curso. Com a ajuda da comunidade, as obras para revitalizar a praça começaram. Voluntários pintavam muros, restauravam bancos, plantavam flores. A menina, com as cartas da mãe guardadas em uma caixa de madeira decorada com retalhos, se tornará uma figura de referência. Não por carisma, mas por consistência. Ela aparecia todo dia, orientava os pequenos, ajudava os idosos, lia histórias, costurava bandeirolas, e como sempre, caminhava com Caramelo ao lado.
O cão, aliás, passava a ser chamado de o guardião da vila. Já não era só mascote. Era símbolo de fidelidade, de esperança, de amor incondicional. Até a rádio local fez uma segunda reportagem, dessa vez com fotos em Caramelo, o cachorro que uniu uma vila. Mas apesar do clima festivo, dentro dela havia perguntas que ainda latejavam. Perguntas sobre o pai. Sobre o que levou sua mãe a ir embora. Sobre o que restou do homem que um dia ela desejou que fosse um herói. Numa noite de sexta-feira, após o jantar comunitário que celebrou o avanço das obras, a menina voltou mais cedo para casa. Encontrou o pai sentado no alpendre, segurando o pano bordado. Ele não levantou os olhos quando ela se aproximou. "Você sabia das cartas?" Ela perguntou, com voz serena. Ele demorou para responder. Sabia. Sabia que sua mãe escrevia, mas nunca li. Guardei sem coragem. Ela sentou ao lado, com Caramelo deitado entre eles. Por que ela foi embora? O pai suspirou. O ar parecia mais pesado naquela noite. Como se as palavras estivessem enterradas há anos e precisassem ser desenterradas com cuidado. Porque eu não soube amar do jeito que ela merecia. E muito menos do jeito que você precisava. Ela o olhou. Pela primeira vez, ele parecia menor. Não em estatura, mas em orgulho. Ela queria que você tivesse liberdade. Queria que você fosse vista, ouvida. Eu queria silêncio. Queria controle. Quando ela foi embora, eu achei que ia te proteger. Mas fui duro demais. E quando percebi o que estava fazendo, já era tarde. Aí, fui me escondendo atrás da raiva. A menina segurou o pano bordado com mais força. E por que disse aquilo, naquele dia? Ele fechou os olhos. Caramelo levantou a cabeça, atento. Porque eu me vi em você. A força da sua mãe. A coragem dela. E eu não soube lidar. Foi um erro. Um erro que me persegue todo dia. O silêncio que veio depois não era desconfortável. Era necessário. O senhor ainda tem tempo de fazer diferente, se ela disse, com firmeza. O pai olhou para ela. Havia lágrimas, mas ele não as deixou cair. Eu quero tentar. Na manhã seguinte, ele apareceu na praça com uma enxada nas mãos. Onde eu posso ajudar? Perguntou, simples assim. Dona Cida arregalou os olhos. Seu Arlindo quase derrubou a caneca de café. A menina sorriu. E Caramelo latiu, como quem aprova. Foi assim que começou a transformação mais difícil, do próprio pai. Ele, que por tanto tempo se manteve distante, agora ajudava a pintar, carregar madeira, erguer estantes. Aos poucos, foi reconquistando a confiança dos moradores. Mas com a filha era diferente. Ele sabia que o perdão dela seria o último a vir. E o mais valioso. As semanas se passaram e a praça ganhou nova vida. A reinauguração foi marcada para o fim do mês de junho, durante o São João, a festa mais querida da vila. As bandeirolas já tremulavam nas árvores, a fogueira estava pronta, e uma apresentação de teatro seria montada com crianças e idosos. A menina ficou encarregada de escrever a peça. Baseou-se em uma lenda local, da história de um cachorro que salvava um povoado de um incêndio, guiando todos para a segurança. E o nome do cachorro, claro, era Caramelo. Enquanto ensaiavam, Caramelo assistia tudo com a cabeça apoiada nas patas. Às vezes, era vestido pelas crianças com um colete de herói. Outras, simplesmente ficava no palco, olhando como se entendesse cada fala. Na véspera do evento, o pai chamou a filha até o antigo quarto da mãe. Ela nunca mais entrará ali. Mas ele havia limpado tudo. E no centro da cama, havia uma caixa. Sua mãe bordou isso para você. Nunca tive coragem de te dar. A menina abriu. Era um vestido de retalhos floridos, com o mesmo padrão da tira de pano que ela encontrara meses antes. Dentro, uma pequena etiqueta, bordada à mão, para minha flor mais forte.
Ela levou a mão à boca, emocionada. Quero que você use amanhã, se quiser. Ela assentiu, com os olhos marejados. Na noite da festa, a praça estava cheia como nunca. Moradores, visitantes, repórteres da rádio, crianças, idosos, todos estavam ali. A peça foi um sucesso. A história do cão-herói encantou a todos. Ao final, a menina chamou Caramelo ao palco e lhe entregou uma bandana com seu nome bordado, feita por ela e Teresa. Ele não fala, mas entende mais do que muita gente. E ele me ensinou que a presença pode mudar uma vida inteira. Aplausos. Choro. Risos. O pai, emocionado, caminhou até o palco. Pediu o microfone. Hoje eu não sou o destaque. Mas preciso dizer que tive que perder muito para perceber o que realmente importava. E essa menina aqui é minha filha. E é a melhor parte de mim. A vila aplaudiu de pé. A menina chorou. E Caramelo latiu, como sempre, no tempo certo. Naquele momento, não havia espaço para mágoas. Só para reconciliações. A festa durou até o amanhecer. Teve forró, quadrilha, comida boa e muita conversa boa. E quando o sol começou a nascer, Caramelo estava deitado no meio da praça, cercado de crianças, com a bandana ainda no pescoço. Foi ali que a menina, agora mais forte do que nunca, percebeu que sua história não era de dor, mas de reconstrução. E que, às vezes, tudo começa com o olhar de um cachorro. Os primeiros raios do sol filtravam-se timidamente pelas frestas da janela da casa simples. Lá fora, a vila acordava com o canto dos pássaros e o burburinho dos moradores iniciando mais um dia. O cheiro forte de café recém-passado misturava-se com o perfume do mato molhado pelo orvalho da madrugada. A menina despertou com uma sensação estranha no peito, um misto de esperança e ansiedade. Sabia que as coisas estavam mudando, mas ainda restavam desafios, especialmente com o pai. Naquele dia, ele havia prometido ajudar no trabalho comunitário, o que indicava uma pequena vitória, mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. Caramelo levantou-se preguiçoso, espreguiçando-se e dando um longo bocejo. Foi até a menina e encostou o focinho em sua mão, como quem desejava um bom dia. Ela sorriu e acariciou suas orelhas, sentindo o calor da amizade silenciosa que construíam dia após dia. O pai, já vestido para o trabalho na praça, chamou-os para o café. Sentaram-se juntos, numa mesa pequena, repleta de pão caseiro, queijo e goiabada, o típico café da manhã da vila. O silêncio era confortável. Pela primeira vez, não havia tensões invisíveis entre eles. Enquanto comiam, o barulho da vendinha da esquina anunciava o início do dia. Pessoas iam e vinham, cumprimentando a menina, elogiando o trabalho que ela fazia com as crianças e idosos. Caramelo, claro, era o centro das atenções. Crianças riam ao ver o cão correndo atrás de suas sombras, enquanto os adultos comentavam o quanto a vila estava mais alegre. Mas, naquele dia, algo diferente aconteceu. Uma senhora idosa, que até então havia permanecido à margem das reuniões, aproximou-se com uma expressão preocupada. Menina, ouvi falar do projeto da praça, e acho muito bonito o que estão fazendo. Mas tem gente aí que não quer ver as coisas mudarem. Já ouvi dizer que vão tentar atrapalhar. A menina franziu a testa. Até então, o maior desafio havia sido o próprio pai, mas perceber que havia uma resistência maior fez seu coração apertar. Quem são essas pessoas? Perguntou. Alguns comerciantes da cidade vizinha, que acham que a vila vai perder o jeito tradicional se a praça virar um ponto de encontro para todos. Eles dizem que turistas vão acabar mexendo com o ritmo tranquilo daqui. Caramelo latiu baixo, como se entendesse a gravidade da situação. A menina então pensou no que havia aprendido com Dona Ione, que sempre dizia que a força de uma comunidade estava na união e na escuta. Sabia que precisaria falar com o pai sobre isso, pois ele poderia ser a ponte para unir a vila. Mais tarde, à sombra de uma mangueira, pai e filha conversaram longamente. O homem, que antes se mostrava cético, agora começava a enxergar o quanto aquele projeto era importante para a vila, para a filha e para todos.
A gente não pode deixar que o medo dos outros nos paralise, disse a menina. E eu sei que você também quer ver a vila prosperar. Ele assentiu lentamente. Vamos mostrar para. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Eles que tradição e mudança podem andar juntas. E assim, traçaram um plano para fortalecer a comunidade, com reuniões abertas, oficinas de cultura local e rodas de conversa para que todos pudessem participar e expressar seus medos e expectativas. Nos dias seguintes, a vila ficou movimentada. Caramelo participou ativamente, acompanhando cada encontro, sempre com aquela expressão doce e calma que confortava os mais ansiosos. Uma reviravolta inesperada aconteceu quando um grupo de jovens, que até então se mostrava afastado das atividades comunitárias, decidiu se juntar ao movimento. Eles trouxeram ideias novas, como a criação de um hortinho comunitário na praça e um projeto de reaproveitamento de materiais para oficinas de artesanato. A menina percebeu que, com esforço e escuta, era possível construir pontes entre gerações e interesses diversos. Entretanto, não demorou para que a oposição se manifestasse abertamente. Durante uma reunião, um comerciante local subiu ao palco improvisado e expressou sua insatisfação. Vocês acham que sabem o que é melhor para a vila, mas estão esquecendo que aqui vivemos de uma certa ordem. Essa praça cheia de gente, de barulho, pode afastar os poucos clientes que temos. Cuidado para não perder o que temos de mais valioso e a tranquilidade. O clima esquentou. A menina sentiu o peso daquele olhar crítico, mas não se intimidou. Respeitamos o passado, mas não podemos viver parados nele, respondeu com firmeza. Queremos construir algo para o futuro, onde todos possam participar e se sentir acolhidos. Caramelo latiu em apoio, e o silêncio que se seguiu foi cheio de significado. A partir daquele momento, o trabalho se intensificou. A menina passou a dedicar ainda mais tempo a dialogar com os moradores, entendendo suas preocupações, fazendo pequenas adaptações no projeto para atender melhor a todos. O pai, por sua vez, surpreendeu ao se apresentar em eventos públicos ao lado da filha, mostrando que não apenas aceitava a mudança, mas também a abraçava. Em um desses eventos, o vento soprou com mais força, espalhando o cheiro de mato e fogueira. A praça estava cheia de cores e risos. Caramelo corria entre as crianças, com o pelo reluzindo sob o sol. A menina sentiu o peso leve da felicidade. Sabia que ainda havia caminhos difíceis, mas também sabia que o amor e a perseverança poderiam transformar até os corações mais fechados. No fim daquele dia, quando a vila começava a se acalmar, o pai se aproximou dela e, com um sorriso tímido, entregou uma pequena caixa. Isso é para você. Dentro, havia um colar feito de sementes nativas da região, uma tradição que sua mãe costumava usar para desejar proteção. Para que você nunca se esqueça das suas raízes, disse ele. Ela sentiu as lágrimas quererem escapar, mas só sorriu, abraçando-o. Naquele instante, soube que o caminho da reconstrução estava aberto, e que, juntos, podiam enfrentar qualquer tempestade. Os dias que se seguiram foram marcados por uma intensa atividade na vila. A primavera começava a se anunciar no ar, trazendo um frescor novo e uma promessa de renovação que parecia ecoar não só na natureza, mas no coração dos moradores. As flores silvestres surgiam em profusão nos jardins improvisados, e o aroma doce das jasmim e das hortênsias invadia as ruas de terra batida. Caramelo, sempre fiel e atento, tornava-se mais do que um símbolo, era um verdadeiro amuleto de força e perseverança para a menina e para todos ao redor. Ele havia deixado de ser apenas um cão de rua para se transformar num elo entre gerações, um porto seguro contra as tempestades emocionais que ainda rondavam algumas almas daquela comunidade. Na manhã de uma quarta-feira particularmente quente, a menina acordou antes do sol. Sentiu uma inquietação inexplicável, uma sombra do passado que insistia em voltar para assombrar seus dias. Enquanto acariciava o pelo sedoso e caramelo de seu amigo, pensava nas palavras do pai na última reunião: vamos mostrar que tradição e mudança podem caminhar lado a lado. Mas a verdade era que nem todos estavam prontos para isso.
Durante uma visita ao pequeno museu da vila, onde objetos antigos e fotografias contavam histórias de uma vida simples, a menina encontrou Dona Ione, que a chamou para conversar num banco de madeira esculpida à mão, próximo a um velho rádio que ainda tocava canções de antigamente. Você sabe, minha querida, começou Dona Ione, com a voz doce, porém firme, que a vila carrega mágoas antigas. Não só as suas ou as do seu pai, mas de muita gente. Histórias que se perderam no tempo, mas que ainda doem na alma. A menina assentiu, compreendendo o peso daquela declaração. Mas como mudar isso? Como fazer a vila se unir de verdade? Dona Ione sorriu, olhando para o céu azul claro. Com paciência, amor e verdade. E, às vezes, com coragem para enfrentar fantasmas. A coragem, a menina sabia bem, não era algo que se cultivava da noite para o dia. Era uma semente que precisava de cuidado diário. Naquele mesmo dia, um evento inesperado abalou a rotina. Um velho amigo da mãe da menina apareceu na vila. Ele trazia consigo cartas e fotos que revelavam partes da história que ninguém conhecia, como um diário aberto às páginas esquecidas. Ele explicou que a mãe da menina tinha partido porque acreditava que o pai não mudaria, mas sempre desejou que sua filha tivesse uma chance real de ser feliz, mesmo longe dela. Essa revelação foi uma reviravolta emocional para a menina. Pela primeira vez, as peças daquele quebra-cabeça doloroso começaram a se encaixar. Sentiu uma mistura de tristeza, alívio e esperança, sentimentos complexos que a fizeram abraçar Caramelo com mais força. Enquanto isso, o pai, sentindo a distância que ainda existia entre ele e a filha, decidiu agir. Procurou a menina numa tarde chuvosa, e com a voz embargada pediu para conversar. Eu sei que ainda não mereço sua confiança, mas quero tentar de novo. Quero ser o pai que você merece, disse ele, com lágrimas nos olhos. Caramelo, sentado ao lado da menina, latiu baixinho, como incentivando aquele momento de reconciliação. Ela respirou fundo e, pela primeira vez desde muito tempo, sorriu de verdade para o pai. Vamos tentar. Mas você precisa saber que não vai ser fácil. Nem para mim, nem para você. A partir dali, a relação entre eles começou a se transformar, dia após dia, com pequenos gestos e esforços genuínos. Ao mesmo tempo, a vila preparava-se para o Festival da Colheita, uma tradição antiga que marcava o fim do inverno e o início da primavera, celebrando a fartura e a vida. A menina e Caramelo foram convidados a organizar a parte cultural do evento, incluindo oficinas de bordado, culinária típica e música regional. Essas atividades trouxeram um novo ânimo à comunidade, que se uniu em torno da ideia de preservar suas raízes enquanto abraçava o futuro. No entanto, mais um desafio apareceu no horizonte. Uma forte tempestade estava prevista para atingir a região na semana seguinte, ameaçando não só as plantações, mas também as recentes obras da praça. Diante da ameaça, a vila se mobilizou novamente, liderada pela menina e pelo pai, com Caramelo sempre presente. Todos trabalharam juntos para proteger o que tinham construído, enfrentando o vento e a chuva com determinação. Foi um momento de união genuína, onde diferenças foram deixadas de lado e o verdadeiro espírito da comunidade brilhou. Depois da tempestade, a praça mostrava sinais de desgaste, mas nada que o esforço coletivo não pudesse reparar. As crianças limpavam as folhas, os adultos consertavam bancos, e acima de tudo, o sorriso da menina refletia a força daquele povo. Caramelo, molhado da chuva, sacudia o pelo sob o sol tímido, como se comemorasse a vitória silenciosa. No fim do capítulo, enquanto o sol se punha em tons dourados e alaranjados, a menina olhou para o céu e pensou na jornada que ainda tinha pela frente. Sabia que o caminho era longo, mas sentia-se fortalecida pela certeza de que, com amor e coragem, poderiam construir um futuro melhor para todos. A manhã amanheceu clara, com um céu azul profundo que prometia um dia de sol e calor, típico daquela região do interior do Brasil. A vila parecia despertar com uma energia renovada, um pulsar de esperança que se espalhava por cada rua de terra, pela praça que ganhava vida e pelas casas simples mais cheias de histórias. Caramelo estava sentado à sombra de uma mangueira, observando tudo com seus olhos castanhos atentos, sempre alerta ao menor sinal de mudança. Ele sentia no ar que aquele dia seria especial.
A menina, já acostumada com as responsabilidades que carregava, levantou-se cedo para preparar as atividades do dia. O festival da colheita estava chegando, e com ele, a oportunidade de fortalecer a comunidade, criar laços, e quem sabe, mudar para sempre a relação com o pai. Naquela manhã, ela decidiu que faria uma surpresa para ele. Com a ajuda de alguns amigos da vila, preparou um mural com fotos e mensagens, contando a história da vila, das pessoas e das transformações que estavam acontecendo. Queria mostrar ao pai que, apesar das dificuldades, o amor e a dedicação estavam dando frutos. Quando ele chegou, ainda com aquela postura de homem simples, mas agora mais aberto e disposto, a menina o conduziu até o mural. O homem parou, olhou para as fotos, para as palavras escritas à mão, e sentiu algo despertar dentro dele. Um misto de orgulho, vergonha e esperança. Eu não sabia o quanto vocês estavam fazendo, disse ele, com a voz embargada. Eu estava preso ao meu próprio medo, e não via o quanto estava perdendo. Ela sorriu, sentindo o calor daquele momento. Era uma pequena vitória, mas importante. Caramelo, como se entendesse, abanou o rabo, aproximando-se para ganhar um afago no pescoço. Enquanto isso, o dia seguia com as preparações para o festival. As crianças ensaiavam músicas tradicionais, as mulheres preparavam quitutes típicos, e os homens organizavam a decoração da praça. O som das risadas e da conversa animada tomava conta do lugar. Um dos momentos mais esperados era a chegada dos jovens que haviam decidido participar do projeto comunitário. Eles trouxeram ideias inovadoras, como a criação de um mural artístico que contasse a história da vila através da pintura, envolvendo desde os moradores mais antigos até as crianças. A menina percebeu que aquele projeto estava, aos poucos, derrubando as barreiras entre as gerações. A colaboração entre jovens e idosos criava um espaço rico em cultura e experiências. Entretanto, nem tudo era fácil. Alguns moradores ainda resistiam às mudanças e questionavam se tudo aquilo realmente traria benefícios. Numa tarde, durante uma reunião, um dos opositores mais ferrenhos, um senhor conhecido por sua teimosia, levantou a voz. Vocês estão mexendo demais com o que é nosso. Não quero essa confusão de gente nova, de ideias modernas. Eu quero a vila do jeito que sempre foi. A menina ouviu atentamente, sem interromper. Sabia que a resistência vinha do medo do desconhecido, de uma insegurança profunda. Eu entendo seu ponto de vista, respondeu ela com calma, mas as mudanças que propomos são para que nossa vila não desapareça, para que ela sobreviva e cresça, respeitando suas raízes. Caramelo latiu suavemente, e o ambiente, antes tenso, começou a se acalmar. A conversa continuou, e aos poucos, alguns céticos começaram a demonstrar interesse em participar. Era um sinal de que o diálogo estava funcionando. Naquela mesma semana, um acontecimento inesperado trouxe uma nova reviravolta. Um grupo de turistas que havia ouvido falar do festival decidiu visitar a vila. Eles ficaram encantados com a cultura, a música, o artesanato e, claro, com Caramelo, que conquistou rapidamente seus corações com sua simpatia. A visita gerou uma mistura de sentimentos. Alguns moradores viram ali uma oportunidade para desenvolver o turismo local e gerar renda, enquanto outros temiam perder a tranquilidade e a identidade da vila. A menina, junto com o pai e outros líderes comunitários, organizou uma reunião para discutir como poderiam aproveitar essa oportunidade sem comprometer a essência do lugar. Foi uma conversa longa e intensa, mas que resultou em um plano de criar um turismo sustentável, baseado no respeito às tradições e à natureza, envolvendo toda a comunidade. Caramelo esteve presente em todos os momentos, como um elo silencioso que unia a todos. Enquanto isso, a relação entre a menina e o pai continuava a evoluir. O homem começava a se abrir mais, compartilhando histórias do seu próprio passado, suas dúvidas e sonhos. Aos poucos, o conflito interno que antes o consumia dava lugar a uma nova perspectiva. A menina, por sua vez, enfrentava o desafio de confiar novamente, de permitir que o amor do pai entrasse em seu coração. No festival, a vila estava em festa. As barracas coloridas, os aromas da comida típica, as músicas que ecoavam no ar criavam uma atmosfera mágica. Caramelo corria entre as pessoas, brincando com as crianças e sendo acariciado pelos visitantes.
No momento do encerramento, a menina subiu ao palco improvisado e falou para a multidão. Essa vila é feita de histórias, de lutas, de amor. É feita de gente que não desiste, que acredita no futuro sem esquecer o passado. E juntos, com Caramelo aqui ao nosso lado, vamos continuar plantando sementes de esperança. Aplaudida de pé, ela sentiu a emoção tomar conta. Era a concretização de um sonho. Naquele instante, o pai olhou para a filha com um brilho nos olhos que jamais havia visto antes. E Caramelo latiu, como se soubesse que aquela vitória era de todos. O sol despontava timidamente, espalhando seus primeiros raios dourados sobre a vila, iluminando as ruas de terra batida e as casinhas coloridas que formavam o coração da comunidade. O ar carregava um perfume misto de café fresco, flores silvestres e umidade da manhã, criando uma sensação de renovação e expectativa. Caramelo, fiel como sempre, já estava desperto e caminhava pelas calçadas, farejando cada canto familiar com uma curiosidade renovada. A menina acordou com um leve frio no peito, não de medo, mas de inquietação. Sabia que, apesar das conquistas recentes, o caminho ainda estava longe de ser simples. O Festival da Colheita havia sido um sucesso, mas agora surgiam novos desafios, tanto na vila quanto dentro dela mesma. Naquela manhã, um encontro especial estava marcado. O pai havia sugerido uma visita ao centro comunitário da cidade vizinha, um espaço que, segundo ele, poderia servir de inspiração para o projeto da praça na vila. A menina hesitou no início, mas concordou, vendo na proposta uma oportunidade de fortalecer laços e ampliar horizontes. Antes de saírem, Caramelo pulou no colo dela, transmitindo seu conforto silencioso. A menina sabia que aquele cão, tão simples e ao mesmo tempo tão sábio, era seu melhor companheiro nessa jornada. A viagem até a cidade vizinha foi cheia de conversas e descobertas. O centro comunitário era um local vibrante, repleto de atividades culturais, oficinas e espaços de convivência que promoviam a integração social e o desenvolvimento pessoal. A menina ficou encantada com o ambiente, imaginando como aquilo poderia ser adaptado para a realidade da vila. O pai, por sua vez, mostrava-se cada vez mais envolvido, fazendo perguntas, anotando ideias e compartilhando lembranças de sua própria juventude. Era um homem diferente daquele que a havia rejeitado anos atrás. Um homem disposto a reconstruir, a aprender e a apoiar. Ao retornarem, decidiram que a próxima etapa seria envolver ainda mais a comunidade na criação de espaços que fossem realmente acolhedores e significativos para todos. Mas, nem tudo seria tão simples. Poucos dias depois, um problema inesperado ameaçou abalar essa nova fase. Um dos terrenos destinados para a ampliação da praça estava sob disputa entre dois moradores antigos, e o conflito entre eles estava começando a dividir opiniões na vila. A menina, sentindo o peso da responsabilidade, resolveu intervir. Convidou os dois para uma conversa aberta, mediada pelo pai e por outros líderes locais. O encontro foi tenso, repleto de emoções à flor da pele e lembranças dolorosas, mas também abriu espaço para o diálogo e a reconciliação. Caramelo permaneceu ao lado da menina durante toda a reunião, seu olhar calmo e firme parecia incentivar a busca pela paz. Ao final, os dois moradores concordaram em ceder uma parte do terreno para o projeto, sob a condição de que suas histórias e contribuições fossem valorizadas no mural artístico que estava sendo planejado. Essa vitória foi celebrada por todos, mas a menina sabia que ainda havia muito a ser feito para unir definitivamente a vila. Enquanto isso, no campo emocional, a relação com o pai seguia se fortalecendo. Ele começou a compartilhar detalhes de sua própria infância, das dificuldades que enfrentou e dos medos que o impediam de ser um pai presente. A menina, por sua vez, permitia-se ouvir sem julgamentos, descobrindo que o perdão era uma semente fundamental para a cura. Porém, um conflito interno ainda a rondava, o medo de se machucar novamente, de confiar demais e sofrer outra decepção. Essa tensão a fazia hesitar em alguns momentos, criando um muro invisível entre ela e o pai. Caramelo, sempre sensível, parecia perceber essas nuances e se aproximava para oferecer seu conforto silencioso, um lembrete de que ela não estava sozinha. No meio dessas transformações, a vila foi surpreendida por uma visita inesperada de um grupo de artistas urbanos da capital, interessados em conhecer o projeto comunitário e colaborar com oficinas de pintura e música.
A chegada deles trouxe um frescor cultural, novas ideias e também o desafio de integrar diferentes estilos e visões. A menina viu ali uma oportunidade de crescimento, mas também de conflito, pois alguns moradores mais tradicionais temiam que a cultura local fosse perdida em meio às influências externas. Mais uma vez, foi necessário dialogar, construir pontes entre o antigo e o novo, mostrando que a diversidade poderia ser uma riqueza, não uma ameaça. Caramelo, sempre ao lado da menina, tornou-se a mascote oficial das oficinas, alegrando os participantes e simbolizando a união entre passado, presente e futuro. No final do capítulo, uma grande festa foi organizada para celebrar as conquistas e fortalecer os laços. A praça estava linda, decorada com as cores das pinturas feitas pelos moradores e visitantes. O som da viola misturava-se às risadas e aos aplausos. A menina, olhando para o pai, sentiu uma paz profunda. Eles haviam começado a transformar não só a vila, mas também a si mesmos. E Caramelo, com o pelo brilhando sob a luz das estrelas que começavam a surgir no céu, parecia dizer que, com amor e coragem, qualquer desafio poderia ser superado. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons rosados e dourados, quando a vila começou a se reunir para mais uma noite especial. A primavera avançava, trazendo calor e flores, e com ela, um renovado senso de esperança que permeava o ar. A praça, que até poucos meses atrás parecia um terreno esquecido, agora se transformava em um símbolo vivo da união, do esforço coletivo e do amor de seus moradores. Caramelo estava ali, no centro da cena, correndo alegremente entre as crianças, farejando os pequenos detalhes do ambiente que tanto mudará. O cachorro Caramelo já não era apenas um animal de rua, era a alma da vila, o guardião silencioso das histórias e emoções que ali se entrelaçavam. A menina sentia o coração cheio. Depois de tantos meses de luta, as conquistas eram visíveis. O mural artístico estava quase finalizado, um caleidoscópio de cores que narrava a história da vila, de suas dificuldades, suas alegrias e sua cultura. A colaboração entre jovens e idosos havia gerado um sentimento de pertencimento jamais visto antes. Mas, por trás desse cenário festivo, ainda existiam sombras, desafios invisíveis que ameaçavam o equilíbrio delicado que estavam construindo. A primeira delas era o cansaço. O esforço constante para manter a comunidade unida, para enfrentar preconceitos, para superar obstáculos materiais e emocionais, começava a pesar sobre os ombros da menina. Ela sentia-se exausta, carregando uma responsabilidade que muitas vezes a fazia duvidar de suas próprias forças. Caramelo, como se percebesse sua angústia, passou a ficar mais perto, encostando o focinho em sua mão, oferecendo conforto silencioso. O pai, atento às mudanças, tentava ajudá-la a encontrar momentos de descanso e alegria, mas a menina tinha dificuldade em se permitir esses espaços. Durante uma reunião no centro comunitário, uma conversa profunda emergiu. A menina abriu seu coração, falando sobre seus medos, suas dúvidas e a pressão que sentia. Os moradores, emocionados, ofereceram apoio e novas formas de colaborar, mostrando que o fardo não precisava ser carregado sozinha. Enquanto isso, um novo desafio externo surgiu, uma empresa da cidade vizinha manifestou interesse em investir na região para a instalação de um grande empreendimento comercial. A proposta, embora promissora em termos de geração de empregos, despertou preocupação entre os moradores, que temiam perder a identidade cultural e o modo de vida pacato da vila. A menina, com o pai ao seu lado, convocou uma assembleia para discutir o assunto. O debate foi acalorado, com opiniões divididas e tensões que ameaçavam reacender antigas feridas. Caramelo permaneceu sereno, como um símbolo de estabilidade em meio à tempestade emocional. No meio da reunião, a menina propôs a criação de uma comissão mista para avaliar os impactos da proposta e buscar soluções que preservassem a cultura e o meio ambiente local. Essa iniciativa foi bem recebida, e aos poucos, o grupo começou a trabalhar em alternativas que equilibrassem desenvolvimento e preservação. Paralelamente, a relação com o pai passava por altos e baixos. Apesar do esforço e do carinho, momentos de insegurança e ressentimento ainda surgiam, refletindo as cicatrizes do passado. A menina enfrentava o conflito interno entre o desejo de confiar plenamente e o medo de ser novamente rejeitada. Caramelo, como sempre, estava ao seu lado,
compartilhando silêncio e afeto, ajudando-a a encontrar forças para seguir em frente. Numa manhã, enquanto caminhava pela vila, a menina encontrou uma carta deixada por sua mãe, uma mensagem simples, mas cheia de amor, que falava sobre esperança, perdão e a importância de lutar pelo que se acredita. A leitura trouxe lágrimas, mas também um novo impulso para continuar. Com esse apoio invisível, ela sentiu que podia enfrentar qualquer adversidade. O festival anual estava próximo, e a vila preparava-se para mais uma celebração da vida e da cultura local. Caramelo participaria das atividades, encantando visitantes e moradores com sua energia contagiante. Na noite que antecedeu o evento, enquanto a menina observava o céu estrelado, ela refletiu sobre tudo o que havia vivido, as dores, as conquistas, as pessoas que a apoiavam, o amor renovado do pai e a presença constante e fiel de Caramelo. Ela sabia que, apesar dos desafios invisíveis que ainda existiam, a vila estava no caminho certo. E que, com coragem e união, poderiam construir um futuro melhor para todos. A vila acordou em festa. O dia do grande festival anual havia finalmente chegado, e o ar estava impregnado de uma mistura vibrante de aromas, cores e sons. O céu azul claro, iluminado pelo sol forte da manhã, prometia um dia inesquecível, perfeito para celebrar não apenas as tradições, mas também as mudanças e conquistas que a comunidade havia alcançado ao longo dos últimos meses. Caramelo despertou cedo, com sua energia habitual, correndo animado entre as casas e as barracas coloridas que já se alinhavam na praça. O cachorro Caramelo não era mais apenas um cão de rua, havia se tornado o símbolo vivo da transformação da vila, a ponte entre passado e futuro, o amigo fiel que jamais abandonara ninguém. A menina, agora mais confiante e segura de si, vestia um vestido simples, adornado com flores do campo, símbolo de renovação. Ela havia trabalhado incansavelmente para que tudo estivesse perfeito, mas, acima de tudo, sentia-se pronta para viver um momento de paz e felicidade ao lado das pessoas que amava, especialmente do pai. Durante meses, eles haviam reconstruído a relação, vencendo o silêncio, a dor e as mágoas. Aos poucos, as palavras duras que marcaram a infância da menina tinham dado lugar a conversas sinceras, trocas de afeto e, acima de tudo, compreensão. O pai, que um dia dissera que ela nunca deveria ter nascido, agora olhava para ela com orgulho e admiração, reconhecendo sua força e determinação. A manhã começou com apresentações musicais, modinhas e cantigas típicas que faziam o coração bater mais forte. As vozes das crianças misturavam-se às dos adultos, criando uma melodia que parecia abraçar a todos. Caramelo, curioso, acompanhava tudo, às vezes pulando para brincar com as crianças, outras vezes descansando aos pés da menina. Pela primeira vez em muito tempo, a vila estava unida, e isso era visível nos sorrisos e na leveza que permeava o ambiente. O mural artístico, que havia sido o grande projeto coletivo, estava exposto em um local de destaque da praça. As cores vibrantes contavam a história da vila, desde suas dificuldades iniciais até as conquistas mais recentes. Cada pincelada trazia a marca de mãos diversas, jovens e idosos, moradores antigos e visitantes, unidos por um sonho comum. O pai da menina aproximou-se do mural com reverência, tocando delicadamente as partes que contavam momentos de sua própria história. Ele olhou para a filha e disse, com a voz embargada, "Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu errei, e estou aqui para fazer o que for preciso para te apoiar e proteger." A menina sorriu, sentindo as lágrimas escorrerem, mas dessa vez não eram de dor, e sim de alívio e amor. "Eu sempre acreditei que podíamos ser uma família", respondeu ela, com a voz firme e doce, "e hoje estamos provando isso para todos." Enquanto isso, Caramelo sentia o clima de celebração. Quando a menina se sentou para descansar, ele deitou ao seu lado, oferecendo seu aconchego silencioso. Em seus olhos brilhava a certeza de que aquela era uma nova etapa, repleta de possibilidades. Ao longo do dia, os moradores mostraram suas habilidades em artesanato, culinária e dança, demonstrando orgulho pela cultura local. Visitantes, encantados, fizeram questão de apoiar a comunidade, comprando produtos feitos à mão e elogiando a hospitalidade. O clima de alegria e esperança era contagiante. Entre as atrações, uma surpresa especial aguardava a menina, uma exposição de fotografias que mostravam a vila antes e depois das transformações.
As imagens revelavam o esforço coletivo, as dificuldades superadas e a beleza redescoberta. Naquelas fotos, a presença constante de Caramelo era evidente, um retrato vivo da perseverança, amizade e amor. À medida que o sol começava a se pôr, a festa ganhou um tom ainda mais emocionante. Uma roda de viola foi formada, e as músicas antigas, que falavam de saudade, sonhos e superação, ressoaram pelo ar. O pai da menina subiu ao palco improvisado e, diante de todos, fez um discurso sincero e emocionado. Quero agradecer a todos vocês, por acreditarem na força desta vila e desta família. Quero pedir perdão às pessoas que magoei, especialmente a minha filha, que nunca mereceu minhas palavras duras. Hoje, juntos, estamos escrevendo um novo capítulo, um capítulo de amor, respeito e união. Os aplausos foram calorosos e demorados, e a menina, segurando a mão do pai, sentiu o coração transbordar. Caramelo latiu alegremente, como se participasse da celebração. No final da noite, quando as estrelas brilhavam intensamente no céu limpo, a vila estava em silêncio, abraçada pela paz que só o amor verdadeiro pode trazer. A menina olhou para o horizonte, sentindo uma gratidão profunda. Ela sabia que, apesar de todas as dificuldades, jamais teria desistido. Aquele lugar, aquelas pessoas, e especialmente Caramelo, haviam sido sua força e inspiração. O pai se aproximou, abraçou-a com carinho e, juntos, olharam para o cachorro que agora dormia tranquilamente aos seus pés. Naquele momento, mais do que nunca, todos sabiam que estavam prontos para enfrentar o futuro, não como indivíduos isolados, mas como uma família, uma comunidade, um lar. E Caramelo, o cão que um dia fora um cão de rua perdido, havia encontrado seu lugar no mundo, não apenas como um protetor silencioso, mas como o coração pulsante daquela história de superação, amor e esperança. Você chegou até aqui? Então comente ou corra, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.